O longa-metragem Bem-vindos de Novo estreia nos cinemas brasileiros em 15 de junho. Eu conversei com Marcos Yoshi, que é diretor do filme. Em uma história repleta de emoção, o documentário acompanha a família do próprio cineasta que se reencontra após 13 anos, quando os pais retornam do Japão, onde foram trabalhar. Marcos, nesse filme, acho que você teve alguns desafios diferentes do que se fosse fazer um roteiro totalmente de ficção, né? Nesse caso, o destino foi um corroteirista aí bem drástico em algumas questões, né? Como foi lidar com isso? Do inesperado, né? Porque você não tinha um roteiro pronto, imagino. Eu acho que o filme ele tem, vamos dizer assim, duas partes mais ou menos claras. Uma primeira parte seria mais a questão ali de uma certa rotina dos meus pais no trabalho, em que é um momento também que é possível ter, vamos dizer, momentos de rememoração, momentos que a gente também conversa a respeito de algumas coisas, e tem essa segunda parte que é quando a vida deles mudam, as coisas começam a acontecer. E, diferentemente da primeira parte, o filme também precisa acompanhar essas mudanças, num certo sentido, né? Precisa estar ali junto e tentar, vamos dizer, estar junto dos acontecimentos, né? Sim. Então, eu acho que o desafio era um pouco, enfim, mudar essa chave, né, da forma de fazer o filme e ao mesmo tempo lidar com as questões, acho que emocionais, né, que os acontecimentos eles implicavam, né, pessoalmente, assim, enquanto filho, eu estava ali vendo a vida dos meus pais mudarem, e eu tinha que reagir ao mesmo tempo na realização do filme, e ao mesmo tempo como filho e parte da família também que estava envolvido nas decisões que estavam sendo feitas, né? Eu acho que então essa parte assim foi um grande desafio. Como que você fez a seleção das cenas, né? Porque tem alguns momentos, tem até uma parte um pouco lúdica, né? Você pedindo para eles repetirem alguns passos, tudo, mas depois tem alguns momentos bem cruciais, né? De algumas informações bem emotivas que eles trouxeram, né? Tem muito material que você teve que fazer uma seleção muito grande. Como que foi esse processo de escolha do que entraria no filme? Né, Mercedes? Assim, eu filmei por quase 4 anos a minha família, meus pais, entre 2015 e 2019. Então, se a gente considerar que o filme tem 1 hora e 45 minutos, a gente tem alguns minutos da vida deles nesse intervalo muito grande de tempo. Sim. De fato, foi um grande desafio na edição, na montagem, a gente conseguir, dar conta da diversidade de acontecimentos que estão ali no filme, de históricos familiares, da imigração japonesa no Brasil, enfim, várias questões que acabam vindo à tona. E no segundo passo, ou seja, um pouco o desafio era, vamos trazer todos os elementos e a gente tem que deixar mais ou menos claro para o espectador a respeito do que está acontecendo, né? Então, precisava conseguir construir essa narrativa, assim, né, mais ou menos clara, para que o espectador não se perdesse ali, enfim, tanta coisa que está acontecendo. E aí o segundo desafio era fazer isso de uma forma que também respeitasse enfim, alguns limites, ou que também pudesse mobilizar alguns momentos que eu achava que eram importantes de estar lá, né? Que, enfim, a gente, no próprio filme, né? Eu meio que também faço esse papel de, muitas vezes, explicar por que eu decido colocar alguma cena no filme ou não. Então, eu acho que foi um pouco buscar esse equilíbrio, conseguir narrar o filme, essa história que tem muitos acontecimentos, e ao mesmo tempo conseguir preservar algumas cenas que eu achava fundamentais, assim, né, que estivessem lá. E você conseguiu fazer um equilíbrio bem interessante, tanto de contar
o recorte de uma família específica, mas resgatar o momento econômico que a gente estava vivendo, né, por que a tomada de cada decisão, fazer também um recorte histórico do momento que eles deixaram o Brasil, depois o momento que retornaram, né, e toda essa narrativa foi muito bem selecionada. E, além disso, trazer uma curiosidades históricas, não só deles, né, como dos seus avós, como que representava, porque muita coisa às vezes fala, ir para o Japão vai ficar rico de uma hora para outra, como se não tivesse um trabalho muito árduo por trás, né? Então você conseguiu assim desmistificar com muita clareza, muita sutileza e honestidade toda essa realidade, né? Então, pois é, porque assim sempre, na verdade, essa questão da dimensão histórica, né, e social do Brasil ou do Japão ou da imigração japonesa no Brasil. Tem o fato, por exemplo, de que meus avós, eles eram imigrantes, e aí eles também vieram para o Brasil, né, um pouco com essa perspectiva de vir, ficar um tempo, enriquecer e voltar para o Japão, no caso. Só que, no caso deles, enfim, como o Japão perdeu a guerra, não existia mais essa possibilidade de voltar para lá. Ou essa possibilidade acabou ficando muito remota e eles decidiram ficar no Brasil, como muitos outros imigrantes japoneses também passaram por esse mesmo processo. E, num certo sentido, essa lógica, essa mentalidade, eu acho, do imigrante, num certo sentido, repassado para os meus pais, principalmente sobre a chave dessa ideia de sacrifício, e, ao mesmo tempo, de um certo medo e de uma certa busca por estabilidade econômica. Eu acho que são, tipo, traços, enfim, de uma pessoa que chega num lugar desconhecido e tudo é inseguro, tudo é incerto, né? E isso vem dos meus avós, passa pelos meus pais e e, consequentemente, também me afeta, né? Certo. Então, era um pouco assim, acho que nessa cascata de gerações, assim, que o filme um pouco tenta também, eu tento compreender a trajetória dos meus pais, sabe, a partir desse histórico de imigrantes mesmo. No material de divulgação do filme, tem uma parte que você menciona como uma parte da trajetória você encara como fracasso. A gente não poderia olhar de uma outra forma, ao invés de fracasso, destacar a resiliência deles e da tua família como um todo, diante de tantas adversidades, porque não foi que eles começaram alguma coisa simplesmente por não ter ferramentas, fracassaram. Você não consegue também ver dessa outra forma, que foram adversidades muito grandes que eles foram passando, que fizeram o contorno da história tomar outros rumos? Com certeza. Eu acho que que, assim, né, a gente tem, vamos dizer, diante da figura do fracasso, ou da situação de fracasso, a gente tem duas possibilidades. Uma é sucumbir, sim, e a outra é levantar e dar a volta por cima, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? E aí eu acho que, enfim, meus pais, eles, apesar de tudo que passou, eles têm essa gana mesmo, essa resiliência, e tem também, acho que é uma história de amor, assim, entre eles, assim, sabe? De passar por tudo isso juntos também. É uma outra dimensão, assim, do filme, e que, enfim, foi também um processo que eu consegui enxergar como filho, ao mesmo tempo me distanciando, né, dessa posição de filho, e consegui enxergar meus pais como duas pessoas que têm suas qualidades, seus defeitos, suas virtudes, seus pontos fortes, fracos, e que estão suscetíveis ao fracasso, ao mesmo tempo estão suscetíveis a resistir, a correr atrás. E com certeza, eu acho que é uma história de fracasso, mas é uma história de resiliência, com certeza. E durante quase 1h40 você convida, né, você permite que a gente faça parte, né, da tua sala de estar, das conversas entre família, e a câmera nesse sentido porque o filme retrata bem isso, né? Mesmo que vocês não transparecessem com tanta
clareza, era momento de saudade, de uma dor interna que até você com as suas irmãs, alguns momentos vocês até apagaram da memória pela dureza do momento, né? Então a câmera funcionou como tua aliada, de você não ter que enfrentar uma realidade tão dura, sem as lentes te ajudando. Então esse diálogo com a câmera facilitou tanto para você quanto para eles nesse diálogo de retorno. Eu acho que a câmera e, consequentemente, o filme servia como uma espécie de justificativa para poder falar de assuntos que são assuntos extra-cotidianos, né? Então, são assuntos excepcionais que muitas vezes não foram conversados, então tem um certo aspecto de tabu. E aí, enfim, um pouco falando, beleza, a gente está aqui fazendo um filme, vamos falar a respeito disso. E isso ajudava um certo lugar. Desbloqueava algumas emoções, podemos dizer assim? Então, isso é muito difícil de delimitar, assim, né? Porque não dá para saber como que seria, por exemplo, ter essas conversas sem a câmera, sabe? São situações, assim, muito diferentes, eu acho. Tá com a câmera, não tá com a câmera, e eu não saberia dizer se a câmera, ela facilita que as pessoas falem a respeito das suas intimidades, ou confessem coisas, ou não. Ou se ela bloqueia e constrange, né? Não sei responder. Eu acho que acontece as duas coisas, talvez. Marcos, o filme já foi exibido em algumas mostras, em alguns lugares. Como que foi a primeira vez que você assistiu com a tua família? Vocês assistiram tudo junto? Como que foi ver vocês retratados na tela? Daí já como sem possibilidades de mexer, já estava a história pronta. Uhum. Pois é, então, Mercedes, eu vi na verdade, com os meus pais e a minha irmã mais velha, e a minha irmã mais nova, no caso, não estava presente, então a gente nunca assistiu o filme juntos. Para ser bem sincero, eu nunca assisti o filme numa sala de cinema no Brasil até agora. Por causa da pandemia, também eu passei um tempo fora no Japão, mas nessa primeira sessão que eu vi com os meus pais e a minha irmã mais velha, foi um momento que eu precisava ter, vamos dizer, a aprovação deles para poder terminar o filme. Então era um corte, um pouco de trabalho ainda. E foi muito interessante porque eu cheguei para a sessão super, meio tenso, meio, ai meu Deus, eles vão gongar várias coisas do filme, só que foi mais tranquilo do que eu imaginava. Eles ficaram super de boa, assim, e com exceção da cena em que meu pai um pouco se descontrola, o filme em si, eles acharam bom, aprovaram, minhas irmãs adoram o filme, minha mãe gosta também, mas acho que ela fica mais feliz com o fato de falar assim, se der tudo certo para você, tá ótimo, e por aí vai, sabe? E meu pai, ele tem um pouco mais um pé atrás, assim, mas também apoia, enfim, tá super dentro também, assim, né? Essa cena que você menciona, que é um momento mais, acho que angustiante para o seu pai, de tudo que ele passa, que ele se exalta um pouquinho por tudo que está passando, você cogitou a tirar, ele chegou a pedir para tirar alguma cena ou não? Foi tudo um consenso, você mostrava, eles concordavam em deixar? Pois essa foi a cena que ele protestou um pouco, ele chegou e falou, achei que ficou demais essa cena, achei que ficou pesado. Só que, imediatamente, quando ele falou, eu nem precisei falar nada. Eu ia um pouco, né, falar, não, depois a gente conversa a respeito, alguma coisa nesse sentido, que estava rolando o filme ainda. Só que minha mãe e minha irmã responderam já direto, falou, não, tá tudo certo, é isso aí, foi o que aconteceu, você se descontrolou e normal, sabe? E aí ele meio ficou um pouco, não sei o que, tal. E terminada a sessão, eu perguntei para ele se estava tudo bem, ele falou, não, tá bom, mas eu entendi que ele não estava 100% convencido, mas estava ok, de acordo. E seguiu, assim, né?
E essa eu acho que é, enfim, a questão, no fundo, que está ali presente nessa cena, que é, ao meu ver, para além, enfim, de uma questão interna da narrativa do filme, ou seja, é um momento muito instável, muito difícil que eles estão vivendo ali, e que só por isso já seria justificável qualquer tipo de reação mais forte. Tá ali também a questão dessa figura do pai de família, que, no certo sentido, é cobrado para que seja o provedor, né? E esse pai de família, esse homem, ele se fragiliza ali, né? Ele se expõe, ele demonstra as emoções dele. Então, essa questão, por exemplo, que a cena suscita, é uma questão que eu ainda converso com meus pais, assim. Então, a partir do filme, a gente consegue conversar a respeito disso, meu pai consegue entender, eu acho que talvez um pouco melhor, ou até mesmo olhando um pouco de fora, assim. Você conseguiu aí, até talvez a palavra sorte não seja mais adequada aqui, mas uma espontaneidade e uma vulnerabilidade de cada um de vocês, né, de mostrar não só, estou diante das câmeras, vou mostrar só o lado lindo das coisas, que a gente sabe contornar tudo sem drama, né, e não, foram situações que exigiam, né, momento de calma, momento de clareza. A sua mãe tem uma desenvoltura muito boa, né, para apaziguar as coisas e tomar decisão. A participação das suas irmãs também, né, contando as experiências de quando vocês estiveram fora. Então, eu acho que isso traz um ingrediente muito forte para o filme, né, não mostrar só uma família que não tem conflitos, que não tem nada todos os lados, né, que vocês se permitiram mostrar e permitiram que a gente assista também, eu acho que traz um viés bem importante para o filme, né? Então, foi uma sorte. Você falou que não é sorte, mas eu acho que é um pouco uma sorte. Que logo no começo, assim, das filmagens, eu fiz algumas filmagens com meus pais e a gente se deu conta, falou, nossa, eles são ótimos atores, assim, no sentido, atores naturais, né, e tem uma dinâmica entre eles também que é interessante, eu acho que é complementar, ao mesmo tempo tensionada. E aí, acho que com o tempo também de filmagem, que foi bastante tempo, cada vez mais eles aceitavam que eu sempre estaria ali com uma câmera, ou então foram se acostumando a essa dinâmica de filmagem, então agora a gente vai filmar, coloca microfone, porque tem todo esse ritual, né, que tira da normalidade do dia a dia, ao mesmo tempo, quando se instaura essa nova realidade, a realidade sendo filmada, então vamos agir de acordo com isso, e isso é a verdade, né? Então, eu acho que eles entenderam essa lógica, incorporaram, assim, muito, enfim, naturalmente, ou aceitaram isso, trabalharam em cima dessa proposta, e eu fico, enfim, muito satisfeito. E minha mãe, eu acho ela uma atriz incrível também. As pessoas comentam. Eu queria até conseguir fazer outros projetos assim com ela. Porque... Os projetos, você já tem mais alguma coisa aí em preparação? Pois é, Mercedes, eu tenho uma lista aí de uns 4, 5 filmes, apesar de no momento eu estou super concentrado na escrita da tese do meu doutorado, que eu tenho que entregar até o final do ano. Mas estou desenvolvendo devagarzinho um projeto que é um desdobramento, enfim, do próprio Bem-vindos de Novo, que é um filme que eu estava pensando em fazer a respeito da trajetória do meu tio, Toshi, que foi o primeiro imigrante da família aí para o Japão, ali ele é até citado no filme como essa espécie de pioneiro, e que ele ficou lá por 3, 4 anos, trabalhando no Japão, e precisou voltar por conta de um problema de saúde mental. Então, ele depois foi diagnosticado com esquizofrenia, e desde que voltou do Japão, ali foi como se fosse uma experiência disparadora dessas questões, tipo, dessa doença mental que ele teve, e ele nunca conseguiu ter mais uma vida normal em termos de sociabilidade, de relacionamentos, de trabalho e tal, né? E isso, de certa forma, diz respeito, eu acho que a essa condição de imigrante, de imigrantes homens, jovens, que vão, enfim, acho que
ali no caso específico do Japão, mas a gente pode pensar também nas diferentes partes do mundo, esse perfil, e como que essa experiência se relaciona com, né, questões de saúde mental e tal. Então, eu tô... E aí, esse meu tio subitamente morreu ano passado. Teve esse acontecimento um pouco que é ambíguo, porque ele, por exemplo, né, fazer um filme desse, uma preocupação que eu sempre tive era de que forma que eu consigo abordar a doença dele sem prejudicar ele ainda mais, né? Então, essa era uma questão muito difícil de equacionar, de lidar, e agora que ele morreu, será que essa questão também ainda, como que ela se coloca, se ela se coloca ou não? Você chegou a fazer filmagens com ele? Você tem material com ele? Não? Não tenho. Então, é quase como se fosse essa figura presente, ausente, e eu tenho que entender, assim, como, eu estou ainda no processo de entender se isso vira filme e como vira, né? A sua avó que participa no filme é sua avó materna ou paterna? Materna. Materna. Ela também, apesar de você não ter explorado tanto a participação dela com falas, acredito que também ela serviu de uma fonte aí muito rica de informação para você, né? Contando a própria história dela ao longo da tua vida, não somente para você preparar o filme, né? Ela, inclusive, ela era tão ótima também, atriz, que a gente fez um curta, eu fiz um curta com ela, que é um curta mais ou menos híbrido, chamado Aos Cuidados Dela, que tem ali uma questão, vamos chamar documentária, porque sou eu contracenando com ela, e a gente, enfim, é um neto e uma avó, mas é mais ficcional, por assim dizer, as situações são mais dentro de uma estrutura ficcional, e que daí eu exploro nesse curta muito da perspectiva dela enquanto mulher nesse processo migratório, assim, de uma trajetória muito marcada pelo trabalho, sabe, um trabalho que é o trabalho não reconhecido, né, porque não é remunerado, o trabalho doméstico e tal. Para a gente finalizar, qual está sendo a sua expectativa de essa semana o teu filme então ganhar as telas aqui no Brasil? Eu tô achando demais, assim, porque a perspectiva é que ele vai estrear em mais de 15 cidades, e é muito doido pensar nisso, assim, sabe, de como, enfim, vai ser essa recepção em diferentes lugares, em que a presença da comunidade japonesa é variável, né? Então, são imaginários diferentes a respeito da presença japonesa ou asiática no Brasil. No momento que a gente também comemora, né, a imigração, né? Pois é, nesse domingo domingo, dia 18? Isso. E no domingo são 115 anos, né, da chegada do Kassato Maru lá, e enfim, então tá tudo um pouco nesse momento, assim, então a expectativa é grande. Que bom. Parabéns pelo filme, foi assim muito muito emocionante, uma história, né, que se fosse ficcional já estaria trazendo emoção para a gente, agora sabendo ainda que é baseado em uma história real, com os próprios participantes fazendo parte do elenco, que seja uma boa receptividade, tenho certeza que vai ser, e para os próximos trabalhos a gente conversa novamente em breve. Obrigada, Marcos. Obrigado, Mercedes. Obrigado pelo